Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu tenho 22 anos e eu tenho HIV. A história positiva de hoje é de uma moça de 24 anos. Tudo começou com o acidente do meu pai em 1980 e lá vai bolinha. Naquela época, sabemos que não tinha nenhum tipo de recurso e ele precisava urgentemente de uma transfusão de sangue ou então ele morreria. Pois bem, essa transfusão foi feita e ele sobreviveu graças a Deus. Ele se casou com a minha mãe e eu nasci. E então a minha mãe me amamentou como qualquer mãe amamentaria o seu filho. Quando eu tinha 5 anos de idade, ela ficou muito doente e nenhum tipo de exame nada constava. Até que o médico disse que o último exame a ser feito seria de HIV e deu reagente. Então o médico disse que o motivo poderia ser a transfusão que o meu pai recebeu. Não teria outro motivo a não ser esse. Enfim, fez no meu pai e deu reagente também. Fizeram em mim com 5 anos, não deu nada. Mas eu fazia exame todos os meses. Com 7 anos de idade, deu reagente em mim. Mas a gente sempre foi levando, e o amor nunca faltou entre minha família. Só as pessoas da minha família que sabiam o que estava acontecendo. Com 14 anos, eu comecei a estranhar, porque ir no médico todo mês, tirar sangue, sempre no hospital que constava coisas sobre HIV, AIDS, nunca entrei em detalhes com eles. Até que com 14 anos, eu precisei começar a tomar o coquetel. Foi aonde meus pais sentaram comigo e me contaram toda essa história. No começo, levei tudo ao normal. Até ficaram assustados comigo, mas sempre pedindo para eu guardar segredo, pois eu poderia sofrer com isso, pois eu sempre tive muitos amigos e sempre participava de concursos. E eles tinham medo que isso pudesse me afetar. Levei a minha vida normal. Aos 15 anos, tive meu primeiro namorado, no qual era muito preocupante para meus pais. Conversavam muito comigo sobre a minha primeira vez e sempre falando sobre o uso essencial da camisinha. Então, eu sempre tive o medo, namorei com ele durante 3 anos e não conseguia ter a minha primeira vez por medo de ter que contar para ele, medo de ele não me aceitar do jeito que eu era. Com 18 anos comecei a ter minha vida sexual e sempre me cuidando. Com 19 anos perdi minha mãe e ela tinha enfisema pulmonar e ela ficou durante 2 anos num balão de oxigênio e os remédios já não faziam mais efeito e ela veio a falecer. Ficamos somente eu e meu pai, no qual perdeu totalmente a vontade de viver após a perca da minha mãe. E ele parou com os remédios e eu também. 1 ano após, meu pai veio a falecer e eu fiquei perdida, sem saber o que fazer, sozinho, com a doença, o que seria de mim. Vim passar um final de semana na cidade em que minha irmã morava. Chegando aqui, conheci uma pessoa. Sabe, quando ocupa totalmente aquele vazio que você sente dentro de você? Então, era ele, mas o medo e a coragem de contar para ele. Começamos a sair, fomos envolvendo cada vez mais e mais e mais. E minha irmã me impressionando que eu teria que contar para ele, não poderia esconder. Até que fomos ter a nossa primeira vez e eu sempre com cautela pedindo para ele usar a camisinha. E ele disse que não havia necessidade. E eu disse que iria só transar com ele se ele colocasse a camisinha. Com muito custo ele colocou, mas no meio da relação ele tirou. E ele falou para mim, pois que ele não era homem de usar a camisinha. Meu mundo desabou, eu já amava muito ele. Não sei o que seria da gente, o que ia ser de mim. Ele de uma família muito unida, muito reservada. E estava acontecendo tudo aquilo. Então fomos para casa. No dia seguinte, peguei minhas coisas e fui para o hotel. Queria sumir, não queria avisar ninguém. Mas ele ficou insistindo, queria saber o que estava acontecendo. Então eu resolvi contar. Chamei ele no hotel, comecei a contar tudo e abri o jogo para ele. Quando eu contei toda a história para ele, a primeira reação dele foi: eu vou morrer, e começou a chorar muito. Eu entrei em prantos,
Comecei a explicar que não era assim, que ele tinha que ter me ouvido, que não era para ele ter tirado a camisinha. Ele me julgou que eu enganei ele, que eu não devia ter que eu devia ter contado antes de ter transado com ele, e levei toda a culpa para mim. Mas quando ele esfriou a cabeça, ele disse que me aceitaria, que ia ficar tudo bem entre a gente. Para mim foi um alívio, pois eu amava muito ele. Eu só queria viver bem com ele. E com 2 anos juntos de namoro, resolvemos ir morar junto. Quando nós ajuntamos as nossas coisas para morar junto, ele descobriu um câncer no testículo. E foi tudo muito rápido. Cirurgia, quimioterapia, lutas diárias. E eu estive firme ao lado dele. Passando 1 ano, uma segunda cirurgia próximo ao rim, e mais uma vez ele conseguiu vencer de novo e ficou tudo bem. Nessa segunda fase do câncer, ele disse que não aguentava mais guardar o segredo da minha doença, que ele se sentia mal, se sentia enganado. No meio disso, ele ameaçou a se envolver com drogas. E foi muito difícil para mim. E eu lutando com ele, eu não desisti dele, lutando para ele parar com isso, que ele tinha toda a vida pela frente, que ele precisava ter força. E sempre ele estava fazendo exame de HIV e sempre dando não reagente. Daí foi ficando insuportável o vício dele. Eu já não tinha mais vontade de viver, de me tratar. Eu não tomava mais meus remédios, não ia fazer meus exames. Eu parei com tudo, eu abandonei tudo. E ele não me tocava mais, não me olhava como mulher. Parecia que tinha nojo de mim, sabe? Ele olhava para as outras mulheres na rua e não olhava para mim com aquele olhar, aquele desejo de homem. Fiquei nessa por 1 ano, até que um dia eu cheguei no serviço, ele tinha usado muita droga mesmo, ele tinha quebrado a nossa casa, os nossos móveis, e ameaçou contar tudo para a família dele. Mas eu não acreditei que ele fosse fazer isso. Aí nesse dia, ele foi para a casa da mãe dele e me largou em casa. Dito e feito, ele abriu o jogo para a família dele. E eles que sempre me tratavam como uma filha por conta da história do meu pai, eles simplesmente me trataram como um lixo. Me expulsaram da casa que a gente morava, que era do avô dele. E ninguém mais falou comigo. Eu levei toda a culpa para mim. E disse que ele entrou nas drogas porque eu fiz ele me aceitar. Porque eu não contei que tinha antes de transar com ele. E porque eu deixei ele tirar a camisinha e eu fui humilhada. Minha irmã com meu cunhado, o tempo todo ao meu lado, me ajudou com a mudança, me tirando da casa e tudo acabou para mim. Então eu aluguei uma nova casa, vivendo sozinha, trabalhando para me manter. E ele ainda está na droga. A gente se falou no começo da separação, mas ele sempre dizendo que isso era o melhor, que a família dele nunca mais iria me aceitar. Aí eu conheci uma pessoa depois da separação, uma pessoa diferente do meu ex-marido. Era tudo que eu sempre quis que fosse. Eu só queria carinho, atenção, queria que alguém me olhasse como mulher. E ele só sabia falar que eu era gorda, olhava para mim e falava: olha o tamanho da sua barriga. Íamos pra praia, ele falava que eu era a baleia da praia. Nunca eu recebi um elogio dele, sabe? Ele sempre, nossa, me deixava para baixo. Isso me matava cada dia mais e mais e mais. E essa pessoa que eu conheci me achava linda do jeito que eu era, não via defeitos em mim. E eu, mais uma vez, me via naquela luta de contar e eu poder me deparar com um não. Com 1 mês conhecendo essa pessoa, eu contei e para minha surpresa, ele me aceitou. Se preocupou comigo. Enfim, era perfeito, mas eu ainda continuava amando o meu ex. E não estava conseguindo mais viver dessa forma. Depois de um tempo, eu estava passeando com essa pessoa e o meu ex acabou me encontrando na rua e chegou e disse: você já contou para ele sua doença? E ele me defendeu dizendo: sim, contou, e eu aceitei. Depois disso, o meu ex ficava em cima de mim, disse que não imaginava que me perder. Hoje ele me elogia, diz que eu sou linda, que eu sou tudo que eu sempre que ele quis. Porém, ele ainda continua nas drogas. Eu não vejo melhor em nada nele.
por conta de algumas coisas que aconteceram com meu ex-marido, eu não estou mais namorando. Hoje eu estou fazendo tratamento com um psicólogo devido a tudo que eu passei. E eu estou melhorando mentalmente. Me aceitei como eu sou, aceitando o HIV, mas ainda é muito difícil para eu conseguir tomar os remédios. Mas eu estou conseguindo. Felipe, eu te admiro muito a sua coragem de ter abrido o jogo. Tem horas que eu tenho a mesma vontade, mas me falta muita coragem. Eu achava que era só eu no mundo com o vírus HIV. E vendo seus vídeos, vendo as pessoas comentarem, me dá força para encarar o dia a dia e ver que pode ter muitas pessoas do nosso lado que nos amam de verdade. Gente, essa história dessa moça, ela tem 24 anos, eu converso com ela, hoje ela está vivendo super bem, fazendo tratamento, tudo certinho, tomando seus medicamentos, fazendo seus exames. Ela é um amor de pessoa, além de ser um amor de pessoa, ela é linda, ela é maravilhosa, do jeito que ela é, sabe? E, nossa, eu já li essa história várias vezes, eu chorei várias vezes, sabe, de tanto que eu acho que eu já li, chorei. Hoje, sabe, eu me emociono cada vez que eu olho esse texto que ela me manda. Então, gente, se você descobriu que você tem HIV, você não vai morrer, o mundo não acabou. Força, tenha força que vocês vão conseguir fazer o tratamento de vocês, tudo certinho. Não desiste do tratamento, hipótese alguma, tá bom? Se você quer me mandar a história de vocês estar contando, compartilhando com outras pessoas, vou pedir para vocês mandarem a história de vocês nas minhas redes sociais, aqui no meu Instagram ou na minha página no Facebook. Então é isso aí, galerinha. Foi mais um vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido bastante. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para essa moça aqui nos comentários para ela poder ler, para ela poder se sentir melhor, para poder ajudar ela e também outras pessoas também. Então, até a próxima e um beijão.